Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. É aquele Evangelho clássico onde Jesus vai fazer o julgamento. No fim dos tempos, Jesus vai fazer um julgamento de todos os povos que serão colocados diante de sua presença. E Jesus vai fazer aquele julgamento baseado naquilo que nós fizemos para com Jesus, na pessoa dos seus membros ali, nos seus membros, nos membros da igreja. Então Jesus vai dizer para os benditos do Pai, que vão ficar à sua direita: vinde e recebam como herança o reino eterno, porque eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era nu e tu me vestisses, eu estava preso e tu me fosses visitar, eu estava enfermo e tu me visitastes, eu era peregrino e tu me acolhestes. E os justos, os salvos, perguntarão ao Senhor: Senhor, quando foi que te vimos nessa condição e fizemos isto a vós? Jesus vai dizer: foi quando tu fizestes a todo e a qualquer um destes pequeninos, por amor a mim, por causa de mim. Então, o amor nos salvará. O amor é quem nos salva. O amor de Deus, em primeiro lugar, enviando o seu Filho a nós, como princípio de toda a salvação, de todo o projeto da salvação, porque primeiro, São João vai dizer que Deus nos amou primeiro, então Ele nos amou primeiro, e depois o nosso amor. Porém, meus amados irmãos, não adianta muita coisa nós olharmos de maneira superficial para as obras e dizer: então quer dizer que se eu der de comer, se eu vestir alguém, se eu visitar alguém, se eu der de beber a alguém, então automaticamente eu estarei salvo. Veja, não é bem por aí, porque Jesus vai dizer no capítulo 7 de São Mateus, não é o evangelho de hoje, mas nós, para entendermos melhor, capítulo 7 de São Mateus, versículo 21, vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Pai que está nos céus? É que nós amemos a Deus acima de tudo e amemos uns aos outros como Ele nos amou. E aí sim nós não cairemos na tolice de fazer filantropia, achando que com isso vai comprar o reino dos céus. Porque alguns dirão, versículo 22, Jesus disse que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, diz Jesus, eu lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, como nós podemos ser salvos verdadeiramente se Jesus diz que os salvos serão aqueles que ouvirão: vinde para cá, bendito do meu Pai, porque tu me deste de comer, tu me deste de beber e outras coisas. E os condenados serão aqueles que vão ouvir da boca de Jesus dizendo: afastai-vos daqui, maldito de meu Pai, porque eu estava doente, tu não me visitastes, eu tinha sede, tu não me deste de beber, e assim sucessivamente, etc, etc, etc. Então, como nós saberemos, meus irmãos, se as obras que nós praticamos são obras que cooperam para a nossa salvação? Veja, não é que nos salva, mas é que coopera para a nossa salvação, que está dentro daquele propósito inicial de Jesus, que vai dizer que tudo aquilo que vós fizestes a um desses pequeninos foi a mim que o fizestes, e por isso vem para cá, bendito de meu Pai. O apóstolo São Paulo nos dá o caminho. O caminho está no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que é o amor à caridade, que é a caridade perfeita, que é o amor perfeito, que é o amor ágape, que Deus coloca em nossos corações para nós podermos amar como Ele amou. E é esse amor que salva, porque do contrário não adianta fazer filantropia. Veja o que diz Jesus por meio do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse línguas as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como o bronze que soa, ou como um símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento, Lembra? Não foi em teu nome que nós profetizamos?
Não foi em teu nome que fizemos milagres, né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, isso nada me adiantaria. Aí Paulo vai mostrando para nós que quando nós fazemos por amor a Cristo, por amor a Jesus, né? Sem querer ser visto, sem querer barganhar com Deus a respeito da nossa salvação, nós seremos justificados pelas obras de misericórdias espirituais e corporais, sabendo que é Deus que realiza tudo em todos, já dizia o apóstolo São Paulo, já disse o próprio Jesus em São João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então nós não fazemos sozinho, é o amor de Deus, é o amor ágape que age em nós, que nos leva a praticar essas obras de salvação. Como diz São Tiago na sua carta, São Tiago capítulo 2, versículo 24, vai confirmar. São Tiago vai dizer: observem, meus irmãos, que o homem é justificado, é salvo pelas obras e não somente pela fé. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos justificados, de sermos salvos, mas sermos salvos segundo o projeto de Deus, segundo o amor, segundo a caridade. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Amemos uns aos outros como Cristo nos amou. E aí nós, com certeza, nos encontraremos no reino dos céus.